Quando falamos em alquimia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a transformação de metais em ouro, mas será que isso é realmente possível? Iremos aprender aqui hoje a mistura dos elementos, a busca dos alquimistas pela pedra filosofal ou até mesmo a descoberta da imortalidade. Meu nome é Fernando e iremos desvendar tudo sobre a alquimia na Idade Média. Existem registros que datam de 4.500 anos antes de Cristo, nos quais descrevem os primeiros avanços da alquimia na China. Tais registros eram estudos sobre como elementos da natureza interagiam entre si e, principalmente, estudos sobre efeitos de infusões com plantas. Outros registros aparecem mais tarde com intuitos diferentes, mas com os mesmos modos de operação. Ainda no século III a.C., alquimistas surgiram na Grécia, Egito, Arábia e Alexandria. Os diferentes povos buscavam por diferentes objetivos quando iniciaram essas pesquisas, mas o mais comum para as áreas mediterrâneas era a busca incessante pela pedra filosofal. Nesse ponto, a filosofia estava sempre presente nas buscas, fazendo com que as pessoas acreditassem que o ouro era a forma mais pura do metal, sendo o ápice da pureza e perfeição, somado do seu valor comercial. Em regiões asiáticas, a busca era pela cura perfeita, pela imortalidade e pela salvação do corpo e alma, era o objetivo principal, que mais tarde surgiram em diferentes regiões independentemente. Esses experimentos envolviam conceitos que se desenvolveram para criar as bases da medicina e da química modernas, mas, à época, eram sempre envoltos de misticismo e muito ligados à religiosidade. Nos fundamentos do taoísmo, religião comum da área, existem duas forças opostas, o yin e o yang. O primeiro é o elemento feminino e passivo, enquanto o segundo é o elemento másculo e ativo, sendo considerado o elemento que daria vida e longevidade. Um dos minerais que possuíam muito yang, segundo os pesquisadores da época, era o cinábrio, que possuía mercúrio em sua composição. Como esse elemento não era tão vivificante como perceberam, já que é extremamente venenoso, eventualmente voltaram suas atenções ao ouro, possuindo menos efeitos colaterais quando ingerido. Um dos conceitos base para essas pesquisas, independente da região, era a troca equivalente. Não se pode criar algo do nada, e tudo que for recebido deve ser trocado por algo de igual valor. Para os asiáticos, existiam 5 elementos: água, terra, fogo, madeira e metal, que, combinados em quantidades diferentes, resultariam em todas as coisas do mundo. Para os europeus, esses elementos eram apenas 4: água, terra, fogo e ar, seguindo as mesmas regras. Ainda acreditavam que alguns conceitos eram aplicados a certos materiais que os tornavam mais femininos ou masculinos e isso interferia diretamente na utilização das composições. Essas questões místicas e filosóficas levaram alquimistas a serem frequentemente taxados de magos, pessoas que tinham algum controle sobre a realidade, mas na verdade apenas exerciam estudos com conhecimentos que eram restritos. Isso significava que as pessoas se tornavam respeitadas simplesmente pelo fato de se tornarem aprendizes de grandes conhecidos. Até mesmo membros da Igreja Católica praticavam alquimia em algum nível, chegando a intervir com um decreto papal, que falsos alquimistas e charlatões seriam sentenciados. Apesar de todo o reconhecimento, a popularização fez com que a maior parte deles se tornassem mais reclusos, desenvolvendo métodos de cifra e simbolismos para guardar os segredos de suas próprias pesquisas. Nesse ponto da história, alquimia e ocultismo começaram a se tornar sinônimos. Após uma grande quantidade de tempo em que esses grupos e pessoas foram perseguidos, suas pesquisas começaram a se tornar relevantes novamente à medida que foram sendo passadas e chegaram aos grandes centros de estudo, onde foram catalogados e propriamente ensinados. Uma outra pesquisa relevante para a alquimia e não menos famosa era a criação de vida artificial. Essa vida artificial recebeu o nome de homúnculo, significando pequeno homem. Esse nome foi dado pela maneira como os primeiros registros caracterizavam o processo de criação, muito rudimentares e, aos olhos das pessoas de hoje em dia, bizarros. Muitos dos alquimistas acreditavam que era possível a criação de vida artificial, a partir de matéria inanimada, chegando a possuir descrições e receitas. Esses textos geralmente eram produzidos em prosa ou cheio de metáforas, tentando esconder o segredo das pesquisas ou descrevendo outros processos. Além das descobertas dos efeitos de diversos materiais, tanto minerais quanto vegetais, e desenvolvimento de técnicas, a alquimia formou uma base científica em diversas sociedades. A observação da natureza e os métodos de extrair informação dela poderiam ter sofrido décadas de atraso caso esses alquimistas não tivessem feito seus experimentos.
Produtos simples que vemos hoje, como sabão e essências florais, até mais complexos, como remédios de base vegetal, ácidos utilizados na indústria, pólvora e ligas metálicas, são todos reflexos das descobertas da alquimia. Hoje em dia, os processos são bem mais refinados, mas ainda assim só chegaram nesse ponto pelas descobertas dos grandes pesquisadores do passado. Outro aspecto que é possível observar é a influência na cultura pop que essas pessoas tiveram. Quem nunca ouviu falar dos alquimistas de Harry Potter e outros filmes ou ainda os personagens de diversos jogos que exercem o ofício? A imagem de um alquimista em seu laboratório esfumaçado e produzindo centenas de sons diferentes, cercado de diversos materiais, livros, plantas e equipamentos atiça a curiosidade de qualquer um. Mas será que algum dia os alquimistas vão conseguir transformar metal em ouro? Ou até melhor, descobrir o segredo da imortalidade? Conte o que você pensa nos comentários abaixo, e não se esqueça de dar um like no vídeo se aprendeu algo interessante, e aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima!